Olá, tudo bom? Estou eu aqui de novo para mais um vídeo aqui do canal Marina Souza. Esse canal que eu estou aqui trazendo sempre uma mensagem para a gente refletir juntos. A minha intenção aqui é sempre falar e para quem assista, pense um pouquinho, né? Reflita um pouquinho, consiga olhar para dentro de si e eu gosto de falar sempre de coisas assim, mais da alma, né, do coração, não assuntos concretos, né, mas talvez eu traga também assuntos concretos aqui. E eu gostaria muito de pedir a você que está assistindo que, se você quiser, se você tiver vontade, aí nos comentários, você fala um pouquinho comigo, né? Sei lá, dá uma sugestão de algum assunto, ou me questiona, me pergunta. A minha intenção com isso é principalmente saber, assim, o que a pessoa está me vendo, o que a pessoa está achando, né? O que eu estou conseguindo passar para a pessoa, entendeu? Essa coisa da interatividade, né? Para que eu não fique aqui falando em vão, coisas inúteis, coisas cansativas, ok? Então, desde já, né? Como todo mundo que tem canal no YouTube, eu também peço a mesma coisa. Como eu já disse outras vezes aqui, eu ainda eu não tenho a menor ideia de como se ganha dinheiro. Esse canal é muito recente, nunca tive intenção de ser uma blogueira, né, de ser nada. A minha intenção aqui realmente é trocar experiências. Então, quando eu falo trocar, por isso que eu falo que eu gostaria que você participasse aqui, entendeu? Fazendo comentários, me perguntando, sugerindo assim que eu venha falar de alguma coisa, sabe? Se eu não souber, se você me fizer uma pergunta que eu não souber responder, eu direi claramente eu não sei, tá? Mas eu posso até buscar para a gente poder chegar a um esclarecimento. Enfim, né? Participa comigo aqui. Eu gostaria que aqui fosse um espaço de interação, de conversas, né? E eu espero um dia poder fazer uma live aqui no YouTube e ter pessoas interagindo comigo, participando, para a gente trocar ideia, trocar experiências, né? Então deixa o seu like, deixa um comentário, entendeu? Compartilha o vídeo se você achar que é relevante, né? Que o que eu estou falando aqui pode ajudar alguém. Eu vou ficar, assim, extremamente satisfeita de saber que eu pude ser útil na vida de alguém, ok? Então, hoje eu vim falar sobre a dor da rejeição. Eu não sei se você já sofreu a dor da rejeição. Eu já sofri a dor da rejeição, já experimentei a dor da rejeição mais de uma vez, mais de duas vezes, mais de três vezes na minha vida. Eu sou íntima, eu conheço muito bem o tamanho dessa dor, né? O poeta Carlos Drummond de Andrade, ele disse numa frase que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Mas assim, né, uma questão que sempre fica, né, como é que a gente separa isso na hora que a gente está lá mergulhado na dor mais profunda, né, quando a gente está sofrendo, quando a gente sofreu uma rejeição, como é que a gente consegue não sofrer se sentindo rejeitado, sendo concretamente rejeitado? Eu já ouvi pessoas dizerem que nunca foram rejeitadas, que nunca sofreram uma rejeição. Poxa, gente privilegiada essa, parabéns, que bom, hein? Que você nunca sofreu uma rejeição se você nunca sofreu. A rejeição, ela é algo, assim, comum na vida das pessoas, tá? E não é algo que acontece para alguns desgraçados e outros não, tá? Acontece muito normalmente no dia a dia, de forma muito simples, né? Lá na nossa infância a gente já sofre a rejeição. Quando a gente tem aquele amiguinho da escola que a gente gosta muito, né? Aquela amiguinha, e a gente senta junto, a gente faz tudo junto, a gente no recreio fica junto, e de repente aquele amiguinho, aquela amiguinha arranja uma nova amizade, né? Aí a gente se sente meio assim, né? Rejeitado. Às vezes a gente não está sendo rejeitado, às vezes é só mais uma amizade que está chegando. Mas muitas vezes, não, muitas vezes esse amiguinho se afasta realmente da gente. Ele dá preferência àquela nova amizade que ele fez. E a gente fica só. E a gente fica olhando de longe, né?
aquele amiguinho se divertindo com a nova amizade que ele fez, e a gente fica ali sozinho, né? Quem trabalha em escola, eu trabalho em escola, então quem trabalha em escola, é muito comum você encontrar uma criança aos prantos, chorando, e você pergunta o que que foi. Ai, é que o Carlinho não é mais meu amigo. Ele não quer brincar comigo. E a criança chora, mas chora assim, sabe? Aquele choro de soluçando, aqui, externando uma dor muito grande. E aí a gente acha uma bobagem, ele é tão pequenininho, mas ele está sofrendo ali, está tendo uma experiência com a dor da rejeição, que existe, né? E existem estudos que afirmam, né, estudos científicos, que afirmam que a dor da rejeição, ela ativa a área do cérebro aonde é ativado por dores físicas, tá? Inclusive, eu já li estudos que dizem que a dor da rejeição, ela é comparada à dor de uma queimadura. Ela ativa a área do cérebro que é ativada quando a gente sofre uma queimadura. E quem já sofreu uma queimadura, seja uma queimadura lá no fogão, no forno, né, com fósforo, ou algum outro tipo de queimadura mais grave, sabe que uma queimadura dói muito. Eu já, além de já sofrer rejeição, também já queimei. Eu sou, sabe, uma pessoa assim muito conhecedora da dor. Sou uma sobrevivente à dor. E, e eu já sofri uma queimadura na minha mão que a pele arrancou na hora. Eu estava fazendo comida, espirrou óleo quente na minha mão. E aí, conforme eu fui tirar o óleo quente, que eu senti aquela dor, né, da queimadura, a pele saiu junto. E aquilo foi uma das queimaduras que eu já sofri, pequenas queimaduras, né, na cozinha, a gente sempre sofre. E aquela foi uma dor terrível. Doeu muito na hora e ficou doendo alguns dias, né? E eu tive que ficar com gelo, fazendo compressa de gelo para poder dormir. E então, a dor da rejeição, ela é comparável a essa dor. Vocês podem pesquisar isso aí pela internet, tá? Vocês joguem a dor da rejeição e vocês vão comprovar que o que eu estou falando, não estou inventando não. Eu li, né? Tem várias fontes. Aí você vai buscar e você vai encontrar. E então, é uma dor assim profunda, né? Então, fica um pouco difícil você não sofrer quando você está sentindo uma dor profunda. Então, como eu ia dizendo, a gente sofre rejeições, né? Na infância, né? Na adolescência também, quando a gente gosta de um menino e aquele menino não gosta da gente, a gente vai lá, declara o nosso amor para ele e ele simplesmente nos despreza, que adolescente, né? Adolescente tem assim um lado meio maldoso mesmo, né? E a gente sofre, às vezes a gente sofre aqueles amores platônicos que a gente não tem nem coragem de confessar, por medo da rejeição, né? Se, principalmente quem já experimentou, sente medo. Talvez quem nunca tenha experimentado vai com a cara e com a coragem, né? E então a dor da rejeição, ela é algo muito comum, né? Ou tirando da área de relacionamentos, vamos vir para o lado prático, você vai procurar um emprego e lá tem uma fila com não sei quantas pessoas, né? E algumas pessoas conseguem as vagas, ou uma pessoa consegue a única vaga e você não. Isso é uma espécie de rejeição, tá? A única coisa que precisa ficar clara, né, para as pessoas que sofrem rejeições, que já sofreram, que ainda que é doloroso, a gente sabe, como eu disse, né, não tem como fugir dessa dor, porque a rejeição dói, ela não significa que nós, né, não sejamos valorosos, que você não tenha valor, que eu não tenha valor, porque fomos rejeitados. Né? Isso acontece por circunstâncias da vida, isso acontece por preferência do outro. O outro tem preferência não por você, mas pelaquela outra pessoa que ela conheceu, né? Às vezes, num relacionamento de namoro ou até de casamento, nós somos trocados, literalmente trocados por outra pessoa. A gente está ali achando que está agradando e de repente a gente descobre que a gente não está agradando coisa nenhuma, né? Que a gente, né, não está de forma alguma agradando. Agora, tem uma forma de rejeição que ela é muito mais dolorosa, que ela machuca muito mais, que é a rejeição que a gente recebe de pessoas que deveriam nos amar. E essas pessoas que deveriam nos amar, quando eu falo dessas pessoas, são os nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe, ou se você não tem um pai ou uma mãe, a pessoa que cuidou de você na infância, um tio, uma avó, um responsável, né? Porque quando nós somos
pequenos, né, nós somos completamente dependentes, né? E quando nós somos crianças, nós não temos nenhum tipo de base, nós estamos começando a vida, nós não conhecemos a vida. Então, quando uma pessoa que cuida da gente, que a gente ama e que a gente confia, porque a gente conhece aquela pessoa como sendo a pessoa que nos alimenta, a pessoa que nos veste, que nos calça, que nos leva para a escola, né? Então, a gente vê aquela pessoa como sendo o nosso norte, né? Nossa base, nosso chão, né? E quando essa pessoa nos rejeita, na nossa infância, nós temos assim a nítida sensação de que não temos chão, nós não temos nenhum tipo de segurança, né? E assim, eu estou falando isso por experiência minha, e eu sei que muitas pessoas também já viveram isso. Mas eu posso falar para vocês aqui, eu vou tentar ser breve, mas eu já vi que hoje não vai dar para eu segurar. Hoje eu vou falar um pouquinho a mais do que normalmente eu falo, tá? Mas segura firme aqui, não larga, segura até o fim que vai valer a pena. E então, quando eu era criança, né, por problemas pessoais dela, da minha mãe, tá? Que hoje eu não vou falar sobre os problemas da minha mãe, eu vou falar o que os problemas da minha mãe causaram nas nossas vidas, tá? Por problemas pessoais dela, que hoje eu vejo que não tinham nada a ver comigo, eu sofri muita rejeição, mas rejeições assim concretas, do tipo, não pego você no colo, porque eu não gosto de ninguém me encostando. Minha mãe falava assim para mim. A minha mãe falava que eu não deveria rir, que eu não deveria sorrir, porque o meu sorriso era muito feio, porque os meus dentes eram feios, né? Minha risada, o som da minha risada era desagradável. E eu não ria, eu ficava aprendendo o riso. E eu sempre fui uma pessoa muito risonha. Então era um contraponto, sabe? Uma coisa assim complicada de lidar, porque aí eu esquecia e sorria. Ela falava para eu não rir. Aí eu ficava triste porque ela mandou eu não rir. Ela manifestava claramente a preferência dela ao meu irmão do que a mim. Isso era muito claro. E muito nisso, ela fazia questão de falar, entendeu? Ela manifestava isso falando, não era uma coisa que eu percebia, que eu achava, que eu imaginava. Era algo falado, declarado, né? Tipo, que eu não deveria ter nascido. Até essa fala eu já ouvi, é algo meio chocante, né? Falar assim, que uma mãe fala isso para um filho, mas eu acredito que tem muitas pessoas que já têm ouvido isso. Não, não sou a única. Hoje eu tenho essa consciência, mas antigamente eu achava que eu era a única. Eu achava que não era possível, né? Eu realmente não deveria ter nascido, porque a criança, à medida que ela escuta essas falas lá na primeira infância dela, quando ela está se formando, né, formando uma personalidade, ela não tem recursos para combater aquelas ideias. Então ela acredita, esses recursos, né, seriam os conhecimentos. A criança não tem conhecimento, então ela não vai saber se defender, ela não vai saber entender que não, que aquela pessoa não gosta dela, mas não por causa dela, e sim porque aquela pessoa tem problemas, ela não a olha com bons olhos, ela não gosta. E quando é uma mãe, caramba, minha mãe não gosta de mim? Ah, eu não sou nada bom, eu não sou nada boa, né? Isso, pessoas também que foram abandonadas na infância, que sofreram negligências, enfim, pessoas que sofreram rejeição. Essas pessoas sabem do que eu estou falando, porque machuca muito e fica dentro, e fica aqui, sabe? Porque é a nossa base. A base de uma pessoa rejeitada desde a infância, a base dela é que ela não tem base nenhuma, entendeu? A base dela é que ela não vale. Ela não vale. Eu ouvia muito essa frase: você não vale nada e você nunca vai ter nada. Isso eu ouvia, assim, a minha infância inteira, adolescência e até início da juventude. Tem alguém me ligando aqui logo agora. Ai, caramba. Então, eu não sei se... Ah, não, acho que não. Acho que não interrompeu, não. Entrou uma ligação aqui, ficou meio estranho, não sei se continuou, se parou, não sei, tá? Mas como eu ia dizendo, uma pessoa que sofre rejeição desde a infância, ela não tem segurança, ela não tem base, ela não tem chão, ela não tem norte, porque a criança, ela acredita no que o adulto diz. Esse é o problema. A criança acredita no que o adulto fala. Então, se o adulto fala que ela não presta, que ela não vale nada, que ela não deveria ter nascido, ela acredita que ela não presta, que ela não vale nada, que ela não deveria ter nascido. E ela fica como? Ela fica constrangida no mundo. Ela acha que ela é um grande incômodo na vida das pessoas. Ela acha
que ela só atrapalha, ela acha que ela é desagradável, e isso traz insegurança. Então, às vezes você vê uma criança insegura, uma criança tímida, você não sabe o que aquela criança passa, o que está dentro dela. E a criança, ela não tem a condição de olhar para si mesma e falar assim, não, mãe, você está errada, eu tenho valor, eu sou especial, eu sou uma pessoa comum, como você é especial, mãe, eu também sou, entendeu? Eu sou uma pessoa normal, eu sou digna de ser amada. A gente, criança, a gente não tem esse recurso, a gente acredita que a gente não é digna de ser amada. A gente tem um alto senso, um senso de autodesvalor. É isso que a gente adquire com a rejeição. E então isso cresce, né? Isso cresce, e isso toma forma. Conforme a gente vai crescendo, isso vai crescendo junto. E a gente continua com aquela sensação de que a gente não tem valor, de que a gente não vale, de que a gente não é digno. E vencer isso. Aí eu vou contar para vocês um segredo. Eu tenho 50 anos, eu vou fazer 51 anos e agora no mês de outubro, né, de 2020. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo está sendo gravado em setembro. Agora, acho que hoje é dia 25 de setembro. E eu farei aniversário no dia 16 de outubro de 2020. Então, eu tenho 51, farei 51 anos. Então, eu só fui conseguir entender isso, tudo que eu tô falando para vocês, do meu valor, entender que eu sou uma pessoa importante aos 45 anos. Você tem noção do que é você passar 45 anos da sua vida acreditando que você não tem valor? Por mais que pessoas me dissessem que eu tinha, por mais que eu mesma tentasse me convencer que eu tinha valor, eu não conseguia ver isso. Eu não via valores em mim, eu me achava um fracasso. Isso me atrapalhou muito, isso me fez desistir de muita coisa, isso me fez aceitar muito pouco das pessoas e aceitar muito pouco da vida. Eu não aproveitei, eu não aproveitei coisas boas que eu poderia ter aproveitado, eu não fiz por mim coisas boas que eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter conseguido mais, mas por conta de eu achar que nunca eu ia conseguir nada de bom para mim, que eu não era digna, eu não tentei. E vocês sabem que até os meus 45 anos, a única coisa que eu achava que iria valer a pena nessa vida, que iria me fazer feliz, era se minha mãe me amasse e dissesse que estava arrependida de tudo que ela me disse e que eu tinha valor e que eu era uma pessoa legal. Eu queria que ela reconhecesse meu valor. E por conta disso, gente, eu tentei de todas as formas agradar e todas as minhas tentativas, 100% das minhas tentativas foram em vão. Eu não agradei. Em outro vídeo eu falarei sobre os problemas que ela, talvez até no próximo vídeo eu fale para dar uma continuidade, né? E eu falarei quais eram os problemas que ela tinha, que ela tem, né? Ela ainda está viva, né? E que não tem como, porque o problema é que eu queria que viesse dela o reconhecimento, mas o que eu precisava era de um autoconhecimento, de eu me reconhecer como sendo um ser humano comum, um ser humano que tem qualidades e defeitos, que tem talentos e tem debilidades, entendeu? Tem coisas que eu sou boa, tem coisas que eu sou ruim, mas eu sou normal. Eu não sou uma pessoa sem valor. Eu sou um ser humano. Sou um ser humano normal. E por essa razão, gente, foi assim algo tremendo eu começar a descobrir. Depois eu vou explicar para vocês como que isso se deu, tá? Levou tempo. E vocês sabem que eu, por conta desse senso de desvalor, né? Eu, dentro de casa, durante uma boa parte da minha vida, até que eu comecei a sair para trabalhar ainda jovem, né? Enquanto eu não trabalhava, que eu vivia muito dentro de casa, eu era, como eu disse, acreditava em tudo isso. Quando eu comecei a sair, a trabalhar fora, a conhecer outras pessoas, a conviver mais com outras pessoas do que com as pessoas de casa, porque você começa a trabalhar, você fica, né, no mínimo 8 horas trabalhando fora. Então você tem contato com um monte de pessoas que não faziam parte do teu universo. Pessoas estranhas, pessoas que se tornam seus amigos, né? Amigos temporários, amigos para uma vida inteira, enfim. Você vai viver uma nova fase quando você começa a trabalhar. Então, quando eu comecei a trabalhar fora, eu recebi um elogio de alguém falava, você tem um sorriso bonito.
Ai, você é tão simpática. Ai, você é tão bonita. Ai, você fica tão bem com essa roupa. Ai, isso, ai, aquilo. Ai, eu gosto tanto de ficar com você. Eu achava que as pessoas estavam enganadas. Eu ficava assim, daqui a pouco ela vai descobrir que eu não presto. Daqui a pouco ele vai descobrir que eu não sou assim tão boa. Daqui a pouco ele vai olhar e vai achar minha risada feia. Daqui a pouco vai achar que meus dentes são feios. Gente, gente, é muito difícil. E aí, por conta disso, você acaba aceitando tão pouco das pessoas também, sabe? Você acaba aceitando que as pessoas te deem migalhas, né? Em relacionamentos amorosos. Muitas vezes eu me submeti a me envolver com pessoas que nem eram assim interessantes, mas porque eu achava que eu não merecia exigir alguém melhor. Então, se aparecia alguém que dizia que gostava de mim, eu aceitava aquilo como sendo assim, sabe? Ah, olha, isso aqui é o máximo que eu posso te dar, tá? Você aceitava esmola. Então, o que eu quero dizer hoje, né, que o vídeo já está bem extenso, é que você tem valor, que você não é um fracasso, mesmo que tenham te dito isso desde lá da infância e mesmo que tudo tenha dado errado na sua vida até hoje. Isso tudo pode ser revertido, tá? Você acredite que você é alguém muito especial. Você acredite que você é especial como qualquer outra pessoa é especial, nem mais, nem menos, né? Hoje em dia fala-se muito em autoestima, né? Ah, você é minha autoestima, porque eu me amo. Sim, se ame, é óbvio, se valorize, né? Mas não acredite que você é melhor. Acredite sim que você é tão bom quanto qualquer outra pessoa. Você é um ser humano que tem qualidades e defeitos. Você tem suas fraquezas e você tem suas forças. Você tem o seu talento e você tem também suas debilidades, tá? Nada além disso. E qualquer uma pessoa que tenha te dito isso, ela é assim também, ela é cheia de falhas. E talvez por ela ter dito tanta coisa ruim para você, ter passado tanta coisa ruim, ela seja alguém até com mais problemas do que você possa imaginar. Entendeu? Talvez ela seja muito mais frágil do que você. Então, hoje eu não espero mais o abraço e nem o reconhecimento da minha mãe. Eu me dou bem com ela até hoje. Temos assim um relacionamento de mãe e filha, né? Não é aquela coisa maravilhosa assim de beijos e abraços e carinhos, porque ela nunca gostou disso. Então ela conseguiu criar um distanciamento até físico entre eu e ela, né? Mas nada impede, eu vou à casa dela, a visito, a ajudo no que eu posso e tenho um relacionamento, a gente se fala por telefone e tudo. Mas hoje eu não tenho mais necessidade do reconhecimento dela, porque eu aprendi a me reconhecer e hoje eu sei exatamente quem eu sou e quais são os meus valores. E se ela um dia reconhecer que eu não sou aquela coisa tão ruim que ela dizia e ela chegar para mim e falar isso, eu vou ficar feliz. Mas isso não é mais meu alvo, não é mais a minha intenção. E eu espero que você também entenda isso. Se é um problema com familiar, ou se é um problema amoroso, num relacionamento, num casamento que se desfez, onde você foi desvalorizada e desrespeitada e foi trocada por outra pessoa, seja num trabalho que você já se dedicou muito tempo e no final das contas você foi dispensado, despedido do seu trabalho e puseram no seu lugar alguém mais jovem que você. Entenda que você tem o seu valor independente do que qualquer um possa falar, dizer ou demonstrar a você, ok? Eu espero que você curta esse vídeo, que tenha sido útil para você, e eu vou dar continuidade na segunda parte desse vídeo, tá? Acho que em breve, eu não posso precisar quando, mas em breve eu voltarei para dar continuidade a isso, tá? E eu espero de coração que eu tenha sido útil. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.